Bora, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui, um dia bastante complicado, tá, pessoal, na minha visão. No índice, tá, o dólar até que deu um bom movimento direcional de alta, tá, entretanto eu achei um pouco lento essa movimentação, conseguiu pegar um trade de compra no começo da manhã, porém acabou não desenvolvendo tanto, não indo no meu alvo de forma direta, né, acabei saindo no stop gain com poucos pontos, tá. Mas vamos lá, pessoal, vamos passar minha visão primeiramente aqui do índice, depois a gente comenta do dólar, tá. Pessoal, índice hoje abre aqui com gap de baixa, um gap aqui mais ou menos 400 pontos, tá? É interessante notar, pessoal, o contexto em relação ao dia anterior, tá? A gente percebe que o dia anterior, né, ontem, o índice ele ficou basicamente dentro de uma região lateral aqui, né? Vou até destacá-la aqui para vocês, tá? Então, o índice ele veio de uma movimentação completamente lateral em relação ao dia anterior e ele abre hoje exatamente dentro dessa região, tá? Testando aqui, ó, a região de suporte, né, do range lateral anterior, tá? Que era toda essa região aqui, né, a região da mínima do dia anterior, beleza? A gente percebe aqui, ó, várias falhas de fundo, né, ontem nessa região e hoje o índice abre já falhando o fundo diversas vezes aqui também nesse range, tá? Então, pessoal, achei um tanto quanto complicado, tá, operar o índice aqui nessa região, tá bom? Então, pessoal, o índice aqui falha várias vezes fundo, como eu falei para vocês, né? Até entra um fluxo bastante forte aqui de compra, ó, a partir mais ou menos aqui, ó, das 10h30, né? Abertura do mercado americano, entra bastante fluxo de compra. Ele falha topo aqui, pessoal, em uma região importante, né? Que é as duas médias móveis, olha só, de 200 períodos descendente, né? A gente percebe que ontem, ó, o mercado não havia pego, né, nessas médias, então era normal, pessoal, que ao toque dessas médias o mercado sentisse pressão, tá? A partir do momento que ele sente pressão, pessoal, aqui nessas médias, o que acontece? Ele acaba armando para a gente uma estrutura de baixa, né, que acaba realmente dando início a um movimento, né, de tendência mais forte. Tá? O que ele faz aqui? Ele dá esse movimento direcional, faz uma retração, depois perde o fundo anterior, acionando um pivô de baixa, né, e iniciando aqui um movimento de baixa para a gente. Né? Se a gente pega a FIBO, olha só, desse fundo com esse topo, a gente percebe que ele faz a retração exatamente aqui no 50%, para depois romper a cabeça do pivô e ativar o pivô de baixa. Se a gente trabalha com os alvos, pessoal, desse pivô de baixa, olha só, desse topo com esse fundo, a gente tem que aqui seria primeiro alvo, segundo alvo e último alvo cravados desse pivô, tá? Ele até chegou a ativar, pessoal, essa outra estrutura aqui, que seria o seguinte, olha só. Se a gente pegasse esse fundo com esse topo, a gente também teria alvo de espelhamento para baixo. Entretanto, se a gente trabalha com essa projeção, o mercado acabou não chegando a cravar essa estrutura, tá bom? Então o mercado cumpriu os três alvos do pivô de baixo, porém não pegou o alvo do espelhamento, beleza? Pessoal, ele falha fundo aqui, ó, nessa região aqui, um pouco abaixo do terceiro alvo de Fibo, e começa a corrigir. Se a gente pegasse Fibo para medir a retração do movimento, olha só, o mercado retrai próximo ao 38,2. É interessante notar que aqui, pessoal, a gente teria, ó, uma região de troca de polaridade, né? Toda essa região, olha só, que antigamente serviu como suporte, o mercado acabou respeitando, né? Posteriormente agora como uma resistência, tá? Então aqui era um ponto bacana para venda, beleza? A gente percebe que ele acabou respeitando outras vezes depois também, tá? O mercado realmente não conseguiu voltar para dentro dessa região aqui. Ele troca a polaridade uma vez, depois volta, troca a polaridade de novo, depois outras vezes e encerra o dia aqui de forma mais lateral, né, dentro dessa região aqui abaixo, beleza? É um dia mais complicado, pessoal, de ser operado na minha visão, tá? Essa semana não tá uma semana tão fácil de ser operada, tá? O resultado não tá tão bom quanto na semana anterior, mas mesmo assim a gente vai conseguindo aí pegar aquilo que o mercado entrega pra gente, tá bom? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos no índice, vamos dar uma olhada. Pessoal, os melhores gatilhos na minha visão, tá, no dia de hoje, foram nesse candle aqui no gráfico de 5 minutos. Entretanto, eu acredito que o stop estaria um pouco quanto caro, né, para pegar uma venda aqui. Depois, nesse candle aqui, tá? Para mim foram os melhores gatilhos aí aqui pelo gráfico de 5, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico diário do índice. Pessoal, o gráfico diário do índice aqui a gente tem mais um dia de queda, né, 1,12 aqui de queda no dia de hoje. Terminando o dia um pouco abaixo aqui da média móvel de 50, um volume alto na venda também acima da média, tá? E vamos ficar atento aí, pessoal. A gente tem topos aqui, ó,
descendentes, né? Porém, a gente precisa perder esse fundo aqui para a gente realmente armar uma estrutura mais clara de baixa, tá? Vamos ficar bem atentos aí como que o mercado vai se comportar, se vai conseguir testar e romper esse fundo ou se os compradores vão defender e ele vai falhar fundo aqui, ó, e fazer um fundo ascendente, tá bom? Muita atenção quanto a isso, beleza? Ibov, vamos dar uma olhadinha rapidinho. Contexto bem parecido com o índice futuro, né, pessoal? Ele vem aqui de topos menores, também tem fundos aqui ascendentes, tá? Então a gente está bem próximo aí de uma definição mais clara aqui que o mercado vai fazer, tá bom? Dolinha, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no dólar agora. Dólar aqui que foi onde eu peguei o meu trade de compra hoje, né? Entretanto, ele foi subindo uma forma de canal aqui, um tanto quanto lenta, né? E acabei saindo aí no stop gain, beleza? Mas vamos lá, dólar hoje aqui abre com gap de alta, gapzinho aqui de mais ou menos 17 pontos, tá? O dólar ontem, pessoal, também ficou bem lateral, né? Ontem também foi um dia bem ruim aqui no dólar, né? Basicamente ele ficou preso aqui dentro desse range, né? Que era um range que, se a gente expandisse para o dia 13 também, era toda essa região aqui, né? Um range mais lateral, tá? Hoje ele abre com gap de alta, sugerindo pressão compradora, já abre aqui, ó, acima de alguns topos do pregão de ontem, né? Então já daria para a gente trabalhar com alguns cenários de espelhamento, tá? Tanto com esse topo, depois com esse topo e também, ó, com esse topo, beleza? Se a gente trabalha com esses cenários de espelhamento, olha só, desse fundo com esse topo, primeiramente, primeiro alvo, segundo, terceiro alvo. Se a gente trabalha agora com esse outro topo, primeiro alvo, segundo e último alvo. E com outro topo um pouco mais acima, aqui seria o primeiro alvo, segundo e terceiro alvo cravado depois, tá? Ele faz essa estrutura aqui, pessoal, desse primeiro movimento direcional, faz uma retração, né? Essa retração a gente podia medir ela de duas formas, seja o movimento apenas do intraday ou seja o movimento considerando o gap, tá? Se a gente trabalha com o movimento apenas do intraday, ele falha fundo aqui no 61.8. Se a gente trabalha considerando o Fibogap, ele falha fundo exatamente no 50%, tá? E a partir daqui do rompimento desse topo, tá? Que coincidiria um pouco abaixo, ó, da máxima do range lateral, que seria essa zona aqui, ele ativa para a gente essa estrutura aqui também. Esse pivô de alta, gerando alvos mais para cima aqui para a gente, tá? Que era o alvo que de fato eu estava trabalhando, tá? Se a gente trabalha com o alvo do pivô do Fibogap, aqui seria o primeiro alvo, tá? Que foi aonde eu queria que o mercado fosse, beleza? E acabou indo um pouco depois ele me tirar, tá? Se a gente trabalha com o alvo apenas no intraday, olha só, opa, pegando aqui, mínima do dia com esse primeiro topo, primeiro alvo, segundo alvo aqui, beleza? A gente percebe que ele foi subindo, pessoal, movimentação bem lenta que eu falei, em forma aqui, ó, de um canal de alta, tá, ó. Ele foi trabalhando bem aqui num canalzinho de alta, tá? Então uma movimentação quanto lenta, né, que acabou depois realmente conseguindo ir no alvo, tá? Chega aqui nesse ponto, ele começa a entrar um pouco de exaustão do movimento, o mercado já está um pouco esticado mesmo, chega o período da tarde, ele perde volume, então basicamente ele fica aqui depois completamente, ó, lateral dentro dessa zona, eu não vejo mais nada a ser feito nesse ponto, tá bom? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos de entrada aqui, pelo gráfico de 5 minutos do dólar, vamos dar uma olhadinha. Olha só, pessoal, o dólar deu bons gatilhos, tá? Primeiro gatilho interessante que ele deu hoje aqui no gráfico de 5 minutos foi nesse candle aqui, tá? Foi um gatilho interessante. Depois, nesse candle aqui, nesse outro candle, tá? Foram gatilhos aí bem interessantes, apenas surfando aí realmente o movimento de alta que ele vinha fazendo, tá bom? Gráfico diário, vamos dar uma olhadinha? O que a gente tem aqui no gráfico diário do dólar? Olha só, pessoal, a gente tem aqui mais um dia de alta, o volume hoje um pouco abaixo da média, mas eu vejo aqui uma estrutura pelo gráfico diário. Eu vejo aqui, ó, esse pivô de alta que o dólar fez hoje. Se a gente trabalha com essa projeção desse fundo com esse topo, a gente tem aqui um primeiro alvo, ó, na casa dos 5.314, tá? E esse primeiro alvo, ele vai confluir mais ou menos, ó, um pouco acima aqui que essa zona de topo anterior, tá? Então, é um ponto para a gente ficar ligado aqui também, beleza? Mas aqui é um possível alvo
dessa estrutura de alta que ele vem fazendo. A gente percebe que ele vem, ó, subindo com bastante força, um dia de alta aqui com bastante força, depois ele faz um pullback aqui com um candle bem fraco de queda, e hoje um dia aí com um candle já mais forte novamente de alta, beleza? Então a gente está numa estrutura aí mais ascendente agora no dólar, tá bom? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar para o dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Tamo junto, forte abraço para todos aí, fiquem com Deus e até amanhã. Valeu, galera!